Olá, gente amada que me escuta, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Asus Lafera aqui falando sobre Ares, o signo de Ares. Você que tem Sol, Ascendente, Estélio em Ares nesse caso, porque eu tô falando da Lua. A Lua em Gêmeos, para quem tem o signo de Ares forte no mapa astrológico, como lidar com essa lua, né? Se você é ariano forte, tem uma lua, todo ariano tem uma lua ali. A lua é um ponto muito importante para relacionamentos, porque ele é o elo entre as pessoas, né? É a porta de entrada entre as pessoas. A lua é o signo de câncer, e se você tiver a lua em gêmeos, a porta de entrada para você é o signo de gêmeos. É uma mescla de gêmeos, né? Acolhimento, vários dinamismos. Nossa, é uma sensibilidade muito boa. Apesar de que a lua em gêmeos é aquela lua que de manhã é uma coisa, à tarde é outra. É muitas emoções em um só dia. Bem, Ares com lua em gêmeos, né? Tem uma personalidade emocionante, sabe? É versátil, é adaptável, suas emoções que procuram ver sempre os outros vários lados, não é o outro lado, é os vários lados, as várias versões, as várias conexões mentais que aquilo aí tem. E isso de uma forma que é emoção, né? Eu sinto isso, não é. Nossa, a influência da lua em Gêmeos pode fazer com que o ariano se sinta emocionalmente conectado com as pessoas com quem ele se relaciona no dia a dia. Inclui amigos, colegas de trabalho, familiares próximos, sabe? Que convivem, ou pode ser da casa, os vizinhos, sabe? Essa necessidade de acolhimento emocional pode ser satisfeita através de conversas informais, interações sociais com as outras pessoas. Né? O ariano pode se sentir mais seguro e confortável quando está em um ambiente social. Interage com as pessoas ao seu redor, trocando ideias, opiniões, discutindo, brigando. Isso faz ele se sentir bem. É aquele ariano que gosta de sair pela rua aí, conversando com as pessoas, para na barraca, conversa, aí briga, mas aí gosta, e aí é muito interessante, né? Observe que é uma lua, estamos falando aqui. Então, se ele não conversa muito, ele pode se sentir frustrado, sozinho, né? Essa necessidade de conversa pode fazer ele ficar bravo, né? E aí não, a influência de lua em gêmeos pode fazer com que o ariano experimente muitas emoções em um único dia. E ele pode passar por altos e baixos emocionais rapidamente, né, sabe? No mesmo dia, na mesma manhã, pode ter dificuldades em se concentrar em uma única emoção por muito tempo. E aí, ao mesmo tempo que ele tá triste, ele já pensa, sabe? Mas ao mesmo tempo, aquilo ali volta depois, né? E observe, as pessoas podem observar ele como uma pessoa dinâmica. Não é que ele também não vai ter emoções, ele vai ficar triste, sim. Mas a tristeza dele pode não ser usufruída, tida da mesma forma, né? Ele tenta observar os vários pontos, né? E é uma pessoa muito idealizadora, muito inteligente também. A Lua vai trazer essa vontade de lidar com as informações. Então a influência da Lua em Gêmeos vai fazer com que ele lide com a natureza emocional com mais versatilidade. O ariano precisa aprender apenas a se adaptar rapidamente às mudanças em seu ambiente emocional, né, para poder não se tornar alguém também que se desapega das pessoas fácil, né? Porque a lua em Gêmeos tem isso. Elas, por algumas vezes se adaptar a ideias, né, a conversas, a questões, esquece também das outras pessoas que não gerem essa motivação. Então precisa aprender a reconhecer suas próprias emoções e expressá-las de forma clara, direta, para que possa receber o acolhimento emocional que precisa. Porque às vezes você está triste, mas aí você não quer falar daquele assunto, aí fala de outro, e esquece de se aprofundar em um assunto que é importante para trabalhar. Então você está um ariano que no final do dia pode voltar todos aqueles assuntos daquele dia e ficar, nossa, eu não resolvi aquele problema, né? Aí pesa de novo a consciência, porque uma hora essa lua para. Então, o Ariano com lua em gêmeos, nossa, precisa aprender a lidar com ansiedade. Essa ansiedade pode surgir devido às múltiplas emoções, o que vai acontecer. Você sabe que, diferente de um ascendente, a lua é apenas a emoção dele, como ele se sente acolhido, né?
Então, se não tiver essa sensação de liberdade, de eu suprir as minhas curiosidades, não se sente acolhido. Então, pode se sentir sobrecarregado com a quantidade de informações e estímulos emocionais que recebe, e aí precisa de tempo sozinho para se recuperar e se reconectar com as emoções verdadeiras, aquela que de fato gere a sua vida, né? Que são as emoções base. E aí você acaba percebendo que está perdendo tempo, e aí começa a se ficar um tanto triste, aí quer fazer tudo rápido no outro dia, e aí começa mais emoção. Nossa. Então, o posicionamento da Lua em Gêmeos pode fazer o ariano a ser muito sensível ao que se diz e aquilo que é dito. É, essa posição da Lua favorece a comunicação e a troca de ideias, o que pode tornar o ariano mais receptivo a opiniões e pontos de vista diferentes. Claro, se ele gosta da pessoa, né? Se ele confia, se ele gosta do papo, senão também abriga. Uh, essa sensibilidade pode fazer com que o ariano se sinta ofendido ou magoado com facilidade quando alguém fala alguma coisa que ele não gosta. Também, sabe, falou uma palavra feia, mal falada, aí ele briga porque a pessoa fala errado, ele briga porque a pessoa não sabe o que falou, uma bobagem, uma burrice. E agressividade ariana, né? Claro, pode ser muito defensivo em relação ao que fala sobre ele, ou o que ele diz, defender quem ele ama, os familiares, os amigos também, porque a Lua representa essa questão, a família, os parentes, né? Ele defende essas pessoas, ele briga com essas pessoas, por essas pessoas no caso, né? Se alguém questionar suas ideias ou opiniões, o ariano com lua em gêmeo pode se sentir atacado e lutar para defender seu ponto de vista, né? Se esse alguém, claro, ele não gosta, porque se a lua acolhe, aí ele gostar, ele, não, é verdade, ele se contém, ele gosta. Mas se ele não conhece, não tem laços, nossa, já preparem, vai vir enxurrada aí de questões, né? Se for um trabalho, questões assim. Essa sensibilidade também pode fazer com que o ariano se encante muito facilmente pelo que as pessoas falam também. Ele pode ser facilmente persuadido e influenciado pela opinião de outras pessoas, aquelas pessoas que ele admira, que ele acha que é inteligente, que ele segue, que ele, né? Porque a Lua, ele acolhe essas pessoas, ele acolhe essas informações. É importante que ele esteja ciente disso e tome cuidado para não se tornar alguém que toma decisões impulsivas apenas com base no que aquela pessoa específica disse. Porque o que aquela pessoa específica disse, falou, o que você concordou, e pode ser que não esteja tão certo assim. E seja apenas a sua vontade, seu viés, né? Você gosta dela, então você concorda com tudo que ela fala, né? É uma lua em Áries, uma lua em Gêmeos, né? Para o ariano, ele vai defender quem ele gosta, né? O duplo dele, né? Porque a lua em Gêmeos é uma lua que procura o duplo, procura os Gêmeos também. Então ele vai defender isso, né? Vai completar o conhecimento, o que essa pessoa fala, e vai defender também ela. E aí pode se tornar alguém que briga, que fala, que defende pessoas que não estão tão certas assim, você não está enxergando. Olhando com lua em Gêmeos, amada. Bem, vocês podem ser. É muita eloquência, sabe? Fala, gosta de. Até conversa muito bem, é bem animado, porque a nigeriana conversa bem, persuasiva, tem suas próprias palavras, né? Pode ter um dom para falar e convencer os outros, pode usar essas habilidades para lutar pelas suas crenças e ideais, né? Nossa, Ares com lua em Gêmeos. A lua, pessoal, nossa, pode experimentar uma ampla gama de emoções em um único dia, né? Então precisa de interações sociais regulares para se sentir emocionalmente seguro, acolhido. Então recomendo que vocês saiam para uma feira, uma quermesse, algum evento que esteja acontecendo aí na sua cidade, mesmo que ela seja pequena, mas vai para onde tem as pessoas que estão se movimentando, aprendendo, alguma feira de livro, alguma feira de ciência, alguma feira de filmes, sabe? Onde as pessoas discutem, conversam, debatem, isso vai se faz sentir bem, né? Vai fazer amigos, aprender, acolher pessoas que parecem com você, encontrar vizinhos, nossa,
né? É claro que essa lua aqui em Áries que gosta de saber das coisas, então a lua realmente fofoqueira. É alguém que fofoca e não percebe, também isso acontece. Então, para lidar com essa natureza emocionalmente versátil, você precisa aprender a se adaptar rapidamente às mudanças em seu ambiente emocional e expressar suas emoções de forma objetiva. Tá? A lua em Gêmeos é influenciada pela necessidade de se comunicar e se conectar com outras pessoas emocionalmente. Então, significa que você, com lua em Gêmeos, amado, amada, tem a necessidade de interagir regularmente, sentir-se conectado mentalmente com o vizinho, com os irmãos, com os parentes. Então, fale, não tem problema, faça vários cursos, aprenda várias coisas, dinamismo, né, flexibilidade, essa necessidade emocional que o ariano com lua tem, em Gêmeos, né, de agir em busca de informação. Observe, a impulsividade, a rapidez, a intrepidez ariana se mescla a essas questões emocionais e intelectuais, sabe? Então o ariano pode se sentir mais à vontade em ambientes sociais em que, em momentos de solidão, você pode se comunicar com o outro de forma leve e descontraída. Observe, momento de solidão. Mas mesmo assim você consegue falar mais baixo, não precisa falar de coisas muito sérias. E aí você tem aquela questão de você, nossa, eu consegui trocar essa ideia, escrever um livro, escreva livros, escreva blogs, escreva. Isso é interessante você expor, isso é bom para você colocar seu pensamento em ordem, né? Essa impulsividade pode levar você a agir sem pensar nas consequências emocionais de suas ações, se você não controlar essas ideias, porque você tem muitas ideias, lua em Gêmeos, sente, ou seja, suas emoções criam o que você vai falar, as indagações, aí você já, na própria cabeça cria as respostas. Aí você pode se envolver em fofocas, espalhar rumores, se envolver em conflitos emocionais desnecessários aí na vizinhança, entre parentes. E aí quando pensa que não, já brigou com um monte de gente, já brigou com metade das pessoas, aí apenas para satisfazer a sua necessidade de conexão emocional. E aí você quer se conectar com essas pessoas através dessas conversas, e aí elas não conversam mais com você. Imagine o terror de não poder mais trocar informações com as pessoas. Então, pelo menos aprenda a acolher as pessoas, ser amigável com elas, fazer amigos nesse sentido, né? Para lidar com essa tendência de muitas vezes falar coisas sem pensar e se envolver em problemas por conta disso. Imagine, a lua está em Gêmeos. Essa lua em Gêmeos, ela vai fazer sextil com a energia de Áries. Então, se tiver estélio em Áries, essa lua vai estar em sextil com um monte de planeta. Se tiver o ascendente em Áries, essa lua pode estar na casa 3, que também é uma questão de mais conversa. Então você pode encontrar um equilíbrio entre a necessidade de conexão emocional e a necessidade de pensar nas consequências de suas ações. Então pode ser uma pessoa que sabe o que fala, ela sente, ela tem uma intuição do que ela fala, o que vai gerar lá na frente. Mas se você não tiver esse insight, né, esse instalo de consciência de que você fala gera consequência, você pode falar e não pensar. Geralmente é a maturidade da lua, né? Enquanto a lua, geralmente nós temos, nossa lua nunca também está tão boa assim, a nossa lua sofre bastante durante a vida, porque a lua é nosso acolhimento, então uma lua em Gêmeos pode sofrer vários traumas emocionais envolvendo parentes, família por conta disso, mas com o tempo vai aprendendo a lidar melhor. Então você precisa aprender a se comunicar de forma direta, clara, filtrada, sem se envolver em conflitos emocionais desnecessários, porque vai envolver de qualquer forma, não tem por onde fugir. Mas a ideia é como você lida, né? Como você lida com os problemas, com os assuntos necessários, os problemas, os tabus, assuntos que não devem ser ditos para qualquer um, colocar as pessoas contra a parede, colocar as pessoas em saia justa, cuidado, sabe? Um ariano colocando as pessoas em saia justa pode brigar, causar problemas, se esquentar. Então, também precisa aprender a lidar com a necessidade de estímulo intelectual. Você pode se sentir mais confortável em ambientes que lhe permitam discutir e compartilhar ideias com outras pessoas.
Você pode precisar de tempo sozinho, amado, amada, para refletir sobre suas emoções e pensamentos. Então procure esse tempo, não fique o tempo todo querendo trocar, conversar, não. Dê descanso, dê o prazer da sua ausência de vez em quando, para que as pessoas sempre entendam você como uma novidade. Então, não o tempo todo, né? Ou então procure outras pessoas, tenha um leque de possibilidades para onde você quer sair. Também pode se sentir mais seguro quando está em um ambiente social que lhe permita se conectar com outras pessoas mentalmente, né? A lua em Gêmeos influencia vocês, amada, amada. Vocês que têm Ares forte, né? Porque o sextil vai favorecer a busca de conexão emocional e mental, ah, intelectual, né, com as outras pessoas. Você pode agir com impulsividade, buscar uma segurança emocional, na briga, na discussão também. Claro, na discussão que você conhece a pessoa, então você pode levar a conflito somente por isso. Então, cuidado para não exagerar. Para lidar com isso, você precisa encontrar um equilíbrio entre a necessidade da conexão que você espera e a necessidade de pensar nas consequências. Ou seja, muitas vezes você só quer brigar por brigar, por passar tempo e não é legal. Né? Não precisa exagerar sempre o tempo todo, né? Então, arianas aí que tem lua em gêmeos pode ter um forte vínculo com seus irmãos, primos, vizinhos, sabe, é fácil essa comunicação, essa conexão pode se manifestar de diferentes maneiras, desde um senso de camaradagem, de companheirismo, até um relacionamento mais competitivo, conflituoso, e aí que mescla o amor e ódio, e aí, mas o dinamismo vai estar ali. Então que seja algo produtivo e competitivo, divertido de manter. Por causa de sua necessidade de conexão emocional e intelectual, devido à lua em gêmeos, nessa briga, você pode se sentir mais confortável em ambientes sociais, onde pode compartilhar ideias e opiniões com as outras pessoas. Ah, Cara, esse ambiente pode ser a casa do amigo, a casa dos amigos da vizinhança. Você pode ser esse amigo da vizinhança que está sempre disposto a falar sobre qualquer assunto, mesmo que signifique entrar em discussões acaloradas ou até mesmo em brigas. É importante, amada, amada, apesar de sua tendência de se envolver em conflitos, discutiram com você, discordaram de você, já era. Então, você com Lua em Gêmeos pode, né? Tem uma grande capacidade, no caso, de reconciliação. Sabe conversar, né? Olha aqui a lábia, o beabá. Pode ser o primeiro a pedir desculpas, mesmo não sentindo, não ter mudado, mas pede, porque não quer brigar. Ou também pode ser o primeiro a estender as mãos, a fazer as pazes. Isso é muito bom. Mas contanto que isso não se torne repetitivo, tá? É importante, amado Ariana, que você que tem lua em gêmeos, né? Lembrando disso, lua em gêmeos. É muito adaptável, flexível em suas interações sociais. Então, pode se relacionar facilmente com as pessoas de diferentes idades, diferentes culturas, diferentes origens, aprender com ela. É muito interessante isso, né? E aí pode ser capaz de encontrar algo em comum com quase todo mundo, um pouquinho. E isso parece que é grandioso. Muito mais cuidado para não confundir essas pequenas, sabe, essas pequenas interações com intimidade, que não é. Então o Ariano pode ter dificuldade em entender. Então, aprenda a criar pontes verdadeiras também, né? É importante que você preste atenção em seus limites emocionais. Você pode se sentir sobrecarregado com a necessidade de se comunicar constantemente, aí precisa de tempo sozinho mesmo. Então, um tempo sozinho não quer dizer que você vai estar em solidão para sempre. Até porque a solidão para quem tem lua em gêmeos é muito complicada. Se isso acontecer, realmente é uma sensação muito ruim. É muita vontade de falar e isso pode gerar vários conflitos. Sabe aquela voz interior falando o tempo todo e você não tem com quem dizer? De qualquer forma, fale pela internet, escreva livros. Existem várias maneiras de colocar essas emoções que você tem, né, de conflitantes durante todo o dia em alguma coisa. É importante que encontre um equilíbrio saudável entre sua necessidade de conexão mental, é, com as pessoas, né, para se sentir bem, com a necessidade de se cuidar também, né, de se preservar.
porque você também precisa se preservar, cuidar de si mesmo. A lua é também o nosso autocuidado, a lua é a nossa porta de entrada dos outros, os outros vêm até nós pela lua. Tem uma lua em gêmeos que costuma ser muito dada, então cuidado. Como fala muito dada, pode ser também em vários sentidos, mas é porque assim, se abre facilmente para ideias inúteis, então cuidado também com essa questão. Consciência, ariano precisa ter uma meta, né? Então pode ser que alguém muito disperso, então é, tenha vínculos com pessoas que realmente é importante, crie pontes com assuntos que realmente levam a lugar importante, um crescimento profissional, material, né? A lua em gêmeos pode fazer com que você tenha muito conhecimento, mas não aplique isso em nada. Como fazer isso? Então precisa prestar atenção em seus limites, limites emocionais, encontrar um limite saudável, relações com pessoas que de fato a conexão seja boa para você, ele é leve, né? Claro, não quer dizer que você cortar a amizade com as pessoas também que você percebe que não vai para lugar nenhum, mas também se aproximar das pessoas ou se aproximar mais das pessoas que te façam melhor, que te façam crescer, que são realmente relevantes para o seu desenvolvimento pessoal daqui para frente. A lua vai precisar de conforto, de carinho, de acolhimento. Quem é que você vai acolher, né, para se sentir próximo? Então é isso que é importante, amada, amada. Bem, espero que vocês estejam entendendo, né? Essa dinamismo, muita informação, uma lua em gêmeos. Mas é isso, pessoal. Flexibilidade com cautela, flexibilidade útil, né? Você vai aprender vários assuntos, aprenda assuntos vários que se juntam em um só depois, né? Seja assuntos como um rio, um afluente de um rio, né? Que aí forma um rio só depois. Mas é isso. Se você chegou até aqui, é sinal que você gosta do conteúdo do canal. Se inscreve, é importante para você se inscrever no canal, amado, amada. E até mais, tá? Se inscreve, faz outras pessoas se inscreverem também. Compartilhe esse vídeo com elas nas redes sociais. É, é muito importante, pessoal. Repito, isso que é importante para o desenvolvimento do canal. Agradeço de coração a sua atenção e até mais. Tchau, tchau.